Então, aujourd'hui, on va apprendre les pronoms personnels et verbes en ER. Vamos lá, pessoal? Tout le monde préparé? C'est parti, on y va. Attention, attention avec moi ici. Je vais parler des sujets et des verbes. Pessoal, olha só, eu coloquei na tela verbos em ER, tá certo? ER. Pessoal, verbos em ER são très importantes. Deixa eu dar uma dica para vocês aqui. Outra dica, né? Então, a gente vai aprender os pronomes para a gente poder se comunicar, falar ele, ela, eu, nós, né, tal. E le verbe en R. Por que eu estou começando com os verbos em ER? Porque esses verbos, pessoal, ó, são a maioria aí no francês, né? São 90% dos verbos em francês são com ER. Ou seja, isso facilita porque a maior parte desses verbos são regulares. Então, você tem uma única forma de conjugação ali e vamos embora, tá certo? Então, sabendo verbos em ER, os verbos que têm a terminação em ER, vocês vão embora porque, né, já vão saber conjugar todos eles praticamente, tá? Tem aí uma exceçãozinha, mas beleza? Já é 90%. Então, para vocês se comunicarem, ó, show, porque aí vocês já estão sabendo como conjuga esses verbos todos em R, d'accord? On y va, tá? Então, première chose, la première phrase, attention, a primeira frase, repitam aí comigo, tá? Vamos lá. Je parle. Verra, qu'est-ce que ça veut dire parle? Parle, ça vient du verbe parler. Qu'est-ce que ça veut dire parler? Parler, ó, c'est pareil en português, falar, tá certo? Par exemple, se eu digo je parle, eu estou dizendo eu falo. Ou então, eu digo assim, pessoal, attention, je parle, eu tô falando. Estão percebendo que é um contexto que vai ajudar aí também, né? Olha só. Quando eu falo je parle, eu falo ou eu estou falando, tá certo? Porque, por exemplo, Vera, como é que eu vou saber? Presta atenção no contexto. Quando eu digo je parle, eu posso dizer assim, por exemplo, je parle français, eu falo francês. Mas se eu falar assim para vocês, ó, vocês estão aí conversando, aí eu falar, pessoal, attention, je parle, tá? É uma outra forma que eu posso dizer assim, olha, eu estou falando, tá certo? Tá bom? Bravo! Então, repita aí comigo, je parle. Olha lá o R, né? Treinem bem o R comigo. Ó, pensa na palavra carro em português. Carro, ó, ro, carro, parle, parle, tá certo? Je parle. Vamos ver os outros? Vamos lá? Tu parles. Treinando lá. Lembra do som da boca do U? Lembra que segura o formato do U, mas tem que sair um I, U junto? Não pode ser som de U e não pode ser som de I. Por isso que faz o biquinho. Vamos lá? U, tu parles. Tu parles. Bora lá? Vamos lá? Tu parles. Opa! Il parle. Vamos repetir aí comigo, ó. Il parle. Prof, mas qu'est-ce que ça veut dire? Il parle. Il parle. Ele fala, tá certo? Ele fala. Il parle. Elle parle. Ela fala, tá? Então, vamos lá? Elle parle. Tudo bem? Pessoal, vocês estão vendo duas coisas juntas, pronomes e modelo de verbos em ER, tá certo? O verbo é o verbo parler. Eu coloquei na tela para vocês, certo? Parler, que significa falar. Ele termina na forma simples, no infinitivo, com ER. Então, vocês perceberam como é que ficou conjugado para je? Olha só. Je parle, tirou o R, ficou no E. Tu parle, tirou o R, ficou S, tá bom? Vamos lá? Il parle, elle parle. Ele fala, ela fala. Pessoal, on. Qu'est-ce que ça veut dire? On, prof, verra, mais d'où vient ça? De onde vem isso aí, né? Pessoal, on. Olha como é. Tá vendo? Deixa eu quebrar já essa ideia de vocês que o francês é difícil. Olha só. Olha uma coisa que a gente tem na língua portuguesa que também é mais uma das coisas próximas de la langue française. Oui? Attention. Em português, eu digo assim, nós falamos ou a gente fala. É ou não é? Oui? Certo? Então, nós falamos ou a gente fala.
Percebam aí que quando eu digo nós, eu faço a conjugação falamos. Mas se eu digo a gente fala, é diferente, certo? Então, por exemplo, se eu digo em português, ele fala, ela fala, a gente fala. Conjugo os três igual. Vocês perceberam isso? Em português? Vem para o francês agora. Viens pour le français, on va transférer cette idée. Vamos transferir essa ideia para o francês, ó. Il parle, ele fala. Elle parle, on parle, tá certo? A gente fala, tá bom? Eu coloquei um asterisco aí para lembrar vocês, justamente. Quando eu digo on parle, eu estou dizendo nós, a ideia é de nós, é a gente. Então, quando eu digo on parle français, por exemplo, a gente fala francês. Deixa eu dar mais uma dica do on. É o seguinte, on pode ser duas coisas. A gente, que é a ideia de nós, né? Então, a gente e também sujeito indeterminado. Por exemplo, tem chovido muito por aqui esses dias. Aí alguém fala assim, on dit qu'il va pleuvoir demain. Dizem que vai chover amanhã. Perceberam? Eu usei o on também. On dit qu'il va pleuvoir demain, tá? Então, nesse caso, né? Eu não sei quem disse. As pessoas disseram, dizem que vai chover amanhã. Então, eu também posso usar on, tá? Tá bom? No parlons, nós falamos. Então, vamos lá. No parlons, nós falamos. Olha aí, pessoal. Vous parlez. Vous parlez. Então, vous parlez, você, no formal, né? Você fala, ou no pluriel, vocês falam, tá bom? Falam, tá certo? Bravo! E aí, vamos ver aqui, então. Pluriel. Il parle, eles falam. Elle parle, elas falam. On y va, legal? Vamos lá, então. Olha só, eu vou revisar um trechinho com vocês. Vamos lá? Vocês perceberam como é que a gente faz a conjugação para verbos em ER? Perceberam? Vou revisar rapidinho, ó. Então, o verbo que a gente treinou agora para começar, ó, o verbo é parler, ou seja, falar. Olha como é que ele fica para je, eu falo. Je parle, caiu o R final. Tu parles, tirou o R, colocou S, tu parles. Il parle, ele fala. Elle parle, ela fala. On parle, a gente fala. Também ali tirou o R, não acrescentou nada. Nous parlons, tirou o E e o R e acrescentou O-N-S, O-N-S, tá? Nous parlons. Então, os verbos em R vai funcionar assim a conjugação no presente, tá certo, pessoal? Vous parlez, tira o R e acrescenta o Z para vous, tá bom, pessoal? Vous parlez. Outra dica, pessoal, esse som de E no final do verbo, tá? Quando for verbo E, o que acontece, ó? Vai ser quando você tiver EZ, que é para vous conjugado, né? Então, igual tá aí na tela, vous parler. E também para o verbo no infinitivo. Olha só. Parler. Tá certo? Então, aqui eu tô falando no geral. Parler, falar. Mas se eu falo vous parler, você sabe que o som é o mesmo do ER e do EZ. Mas quando eu falo vous parler, você sabe que a escrita não é com R e é com Z, porque é a conjugação para vous. Tá certo? D'accord? Olha aí, vous parler. E, vamos lá? Parle, elle parle. Pessoal, duas dicas de pronúncia, ó. Parle, aqui para a terceira do plural, il parle, elle parle, eles ou elas falam, tem o mesmo som do parle aqui, ó. Eu vou fazer com vocês, ó. Je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle. Olha só, no plural. Il parle, elle parle. Perceberam que o som é o mesmo? Só mudou aqui, ó. No parlons, vous parlez. O resto é o mesmo som. É fácil ou não é, gente? Vocês estavam achando que no francês il allait être difficile à apprendre? Não. Vocês estavam achando que francês ia ser difícil de aprender? Não. Olha aí que fácil. Tá certo? E viram a terminação? Viram? Para je, ficou com E. ES depois para tu. E
né? Para il, elle, nous, termina com on, ons. Vous, termina com ez. Il, elle, no plural, termina com ent, mas tem a mesma pronúncia das anteriores. Tirando nu e vous, das primeiras três, né? Ça va? Pessoal, dica para vocês. Attention, s'il vous plaît. Attention, olha a dica. Estamos falando de verbos em ER e o sujeito, certo? Quando você tiver um verbo que commence avec une voyelle ou H muet, il faut faire la contraction de je, d'accord? Entenderam aí? Quando você tem um verbo que começa com voyelle, que começa com vogal, ou H mudo, você contrai o je, tá certo? Você faz J apóstrofe. Olha só o exemplo. O verbo aimer, o verbo amar ou gostar. Olha só como é que fica. J'aime. Repitam aí, pessoal. J'aime. Eu gosto ou eu amo, né? J'aime. Tá certo? Então, pessoal, quando você tem um verbo que, no caso, eu coloquei entre parênteses, coloquei entre parênteses aí, o verbo aimer, o verbo amar ou gostar, começa com vogal. Então, quando eu uso je, como termina com vogal, ele também termina com e, né? Tá bom? Não faço isso com o tu, por exemplo, tá? Mas eu faço com je, tá, pessoal? Então, je, eu vou contrair, vou tirar o e, colocar um apóstrofo, igual pus na tela para vocês, e vou colocar o verbo conjugado, j'aime. Olha outro exemplo que eu coloquei ali para vocês, que é o verbo habiter. Habiter significa morar. Por exemplo, j'habite au Brasil. Eu moro no Brasil, tá certo? Então, nesse caso, é H mudo. Então, geralmente é H mudo, né? Então, eu faço a mesma coisa. Eu contraio, eu coloco o J, apóstrofe, J, apóstrofe. Tá bom? Repita aí comigo. J'aime. J'habite. Tá certo? J'aime e j'habite. Pra gente treinar. D'accord.